Olá, nesta edição do programa Argumento, você é nosso convidado para uma conversa sobre reforma política. Quem fala conosco sobre o assunto é o senador Hélio José. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Reforma política é um assunto que tem sido constante aqui no programa Argumento e que você pode conferir a opinião dos senadores no nosso canal do YouTube. Nós estamos com um playlist lá justamente deixando a amostra para o nosso telespectador as opiniões dos senadores, quais são os pontos mais importantes, o porquê de uma reforma política agora. Então vamos lá, senador. Essa operação da Polícia Federal Lava Jato, deflagrada aí já há alguns meses, e a sociedade vendo que há distorções entre as relações da classe política e o empresariado. O senhor acha que essa é a grande motivação para a reforma política? Olha, Tânia, eu quero crer que além de toda essa questão ora vigente, né, a reforma política já está passando da hora de acontecer. O Brasil não suporta mais conviver com esse número incrível de partidos, né, com essa sopa de letrinha, que as pessoas ficam até confusas na época do sistema da época das eleições para poder votar, né? E também com eleições todos os dias, passa um ano, no outro ano já está tendo eleição de novo. Então, quer dizer, o país não consegue estar, quando está se acalmando, se ajeitando para poder fazer algumas mudanças estruturantes, algumas coisas importantes, lá vem outra eleição que paralisa o país, que paralisa o Estado ou que paralisa o município. Então, temos muitos aspectos que precisam serem mudados, né? Tânia, na reforma política, eu vejo como essencial, por exemplo, a questão da gente definir uma cláusula de barreira clara, o sistema lógico que indica que um partido tem que ter bastante representatividade para poder existir, né? Não tem sentido qualquer um que quer criar um partido político, criar assim da noite para o dia. E nós então, cláusula de barreira seria uma das pautas que o senhor acha fundamental. Acho fundamental a cláusula de barreira, porque ela vai permitir que os partidos, de fato, tenham uma representatividade de massa, que realmente represente os segmentos amplos da sociedade. E as coligações, senador? Além da cláusula de barreira, tem outros fatos fundamentais. Um desses que você indica são exatamente as coligações. O partido, para ser forte, ele não pode ficar um dependendo do outro para poder somar pedaço de um, pedaço do outro, para eleger um parlamentar. Por isso é que a gente, na reforma política, precisamos definir coligação apenas em cargos majoritários. Nos cargos proporcionais, cada partido tem que ter o seu próprio tamanho. Então, por isso é que a gente defende que, nesta reforma política, defina o fim das coligações proporcionais, seja para deputados, seja para vereadores, né? Para que as coligações só venham acontecer programática a nível de prefeitos, a nível de governador, ou a nível de presidência da República. Aí ficaria mais claro para o eleitor, por exemplo, saber quais são as plataformas de trabalho, os projetos, as propostas de cada partido. Isso facilitaria essa visibilidade por parte do eleitor? Com certeza, vai ter uma facilidade para que o eleitor possa diferir de verdade os programas, possa de fato optar por uma plataforma de trabalho mais clara, mais discutida com a sociedade e, consequentemente, possa cobrar com maior clareza do eleito. Além disso, tem outros aspectos importantes. Eu acho que duas semanas atrás foi votado aqui o fim da fusão partidária, quer dizer, um período de maturação maior, de 5 anos e coisa e tal. Essa questão, na verdade, por trás de tudo isso, estava a possibilidade de uma nova acomodação de alguns políticos que não estão hoje satisfeitos aonde estão. Então, eu acredito que também na reforma partidária precisamos abrir uma janela de oportunidade, uma janela de 1 mês, para que todos os políticos possam escolher aquele partido onde de fato quer estar, tá certo? Sem pressão, sem nada, sim, por uma opção de verdade, e a gente poder fazer uma reforma que tenha cláusula de barreira, que tenha o financiamento público de campanha ou financiamento público privado. Exclusivo? Eu defendo a opção.
ou financiamento público exclusivo ou financiamento privado exclusivo. Então, aquela pessoa que optar, igual a mim, que sou um servidor público federal, concursado, que não tenho grandes empresários e coisa e tal para financiar a minha campanha, eu optarei, logicamente, por um financiamento público exclusivo de campanha, tá certo? Com a plataforma a ser lançada, um trabalho a ser lançado para a população. Aqueles que acham que tem vários setores empresariais, corporações por trás, coisa e tal, pode optar por um financiamento exclusivo privado de campanha, onde tenha que fazer uma publicidade ampla de todo o recurso que entra, através de um teto que seja definido, né, na lei, para também não ficar uma concorrência desleal, né? Desleal. E o custo das campanhas, que é um tema que tem sido abordado com frequência no plenário. A reflexão sobre a reforma política sempre acaba tocando nessa questão. As campanhas estão muito caras. Isso. Não é assim, estamos chegando a um patamar do insuportável, dizem os parlamentares em plenário. O senhor concorda com isso? Concordo plenamente, por isso exatamente que defendo esses pontos que eu falei para você. A cláusula de barreira, um teto da definição, a definição ou o financiamento público exclusivo ou financiamento privado exclusivo com ampla publicidade na internet de quem foi que apoiou ou não financeiramente. E aí pessoas físicas e jurídicas ou o senhor faria restrição? Pessoas físicas definindo um teto, porque eu acredito que jurídicas não, porque são coisas diferentes. Eu acho que a grande fonte de corrupção hoje que existe é mais até por causa dessa forma do financiamento de pessoas jurídicas que se acha o dono do parlamentar A, B, C ou D. Então é muito mais razoável um financiamento público de campanha exclusiva ou um financiamento privado aonde pessoas físicas possa, até um definido teto, fazer suas doações livremente, via internet, com ampla publicidade, para todo mundo conhecer quem está apoiando o cidadão A que optou pelo financiamento privado exclusivo. Além disso, a gente precisa fazer coincidência das eleições. Não dá para ter eleição todo dia. Isso não atrapalharia o foco do debate dos municípios? Porque quando se optou por esse intervalo foi justamente para que as questões do município fossem discutidas à parte, não é? Não fossem assim afogadas pelas questões nacionais e estaduais. O senhor acha que isso não é um argumento que tem um apelo? Olha, esse argumento tem um apelo sim, mas eu acredito, vendo hoje a experiência que nós estamos vivendo hoje, de eleições de 2 em 2 anos no nosso país, só Brasília, que graças a Deus nós não temos eleição de 2 em 2 anos, é só de 4 em 4 anos, né? Mas na demais parte do Brasil, eu que sou de Brasília, então só de 4 em 4 anos. Mas no resto do Brasil, de 2 em 2 anos, o Brasil praticamente para. Então, essa argumentação, ela tem uma certa procedência, mas se nós soubermos separar bem o que é município, do que é estado, do que é Brasil, a gente vai ter condição de separar esse debate. Porque, na verdade, na política tudo está ligado uma coisa com a outra. O município, o estado, o Brasil, né, o país, a nação. Então, consequentemente, nós teremos condições de melhor aproveitar, talvez melhor fazer um horário gratuito de TV, aonde o político municipal, o político estadual, o político nacional possa diferir melhor as suas propostas, né? E a população possa escolher, tendo partidos fortes, tendo partidos realmente que tenha uma representatividade significativa neste país, igual nós colocamos ontem, sem as coligações que confundem muito a cabeça das pessoas. Então a pessoa vai poder escolher um programa adequado para poder atuar. Eu mesmo sou de um partido que é o PSD, um partido novo, um partido que está aí com 3 anos e pouco de existência, o Partido Social Democrático, que é presidido hoje pelo nosso presidente nacional, Gilberto Kassab, né? E que aqui no Senado nós temos 4 senadores, eu sou um dos 4 senadores do PSD do Brasil, né? Aqui no Senado, e nós temos tranquilidade para poder fazer esse debate, porque o nosso partido é um partido de posição. Nós temos uma posição clara e definimos um rumo a ser seguido junto com os nossos eleitores de uma forma bem transparente. E é isso que a gente deseja para todos os partidos, né? Então, por isso é que eu defendo essa reforma partidária, política, onde tem esses pontos básicos. Vou voltar a repetir aqui. Cláusula de barreira, financiamento público ou privado exclusivo,
Isso é uma novidade, a gente ainda não tinha tido um entrevistado aqui que falasse nisso. Eu acho importante essa questão, que a pessoa possa optar, né? Aonde haja coincidência das eleições, aonde não haja reeleição, que o mandato possa ser de 5 anos, tá certo? Distritão? O senhor é a favor de voto distrital? Olha, essa questão do voto distrital, eu ainda não estou totalmente convencido da necessidade dele, embora eu acho que haja necessidade de um sistema misto, onde a gente faça parte no distrito e parte na lista global, que o partido possa apresentar conforme a conveniência e a discussão partidária. Entendeu? Bom, você teve a oportunidade de conhecer aqui com a gente as opiniões do senador Hélio José sobre essa questão da reforma política que está tão quente o debate aqui na casa. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Tânia. Para mim sempre é um prazer estar conversando. Igualmente, a gente espera que o senhor volte aqui mais vezes ao Argumento. Aproveito para agradecer a sua atenção também, lembrando que aqui, programa Argumento, você é sempre nosso convidado a fazer sugestões e críticas à grade da programação da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.